ficar, com certeza fica. Chegou na hora H, o Filipão foi para a China. Se divulgou, enfim, ali pouco tempo depois do Grêmio deixar o estadual, se divulgou que o Filipão estava, sim, indo para a China. Então, essa história de técnico ser garantido por nota, eu não acredito e acho extremamente improvável. Falando das coisas do Rio Grande do Sul, no final do programa, meu caro Luiz Braz, que está entrando aqui no estúdio também para participar conosco, o Bogado e o Bives, do final do Conexão RS, traziam a notícia de que a região de Tubarão está entrando em lockdown a partir desta quinta-feira, com aquele fechamento mais restrito, com algumas regras ainda mais rígidas de circulação de pessoas e tudo mais. Eu lembro que há exatos 7 ou no máximo 8 dias, o Grêmio estava com a passagem comprada para Criciúma, que é do lado de Tubarão, que depois teve casos de atletas do Criciúma que estavam utilizando o CT que o Grêmio utilizaria com coronavírus. Então o Grêmio estava com passagem comprada para lá, estava divulgando que iria para Criciúma, e o Internacional se especulava que também iria, alguns especulavam Florianópolis, mas a cidade de Tubarão também foi citada. Então, em um intervalo de 7 dias, Santa Catarina, que era o exemplo para muitos, e aí é aquela coisa, a proporção funciona quando é a nosso favor. Quando é para trazer notícia boa, a gente usa a proporção. Quando é para trazer notícia ruim, alguns esquecem da proporção. Eu uso a proporção nos dois casos. Então, na proporção, Santa Catarina estava muito melhor. Há uma semana, nós estamos na quarta-feira, exatos 7 dias atrás, Santa Catarina estava recomeçando o campeonato estadual, o Rio Grande do Sul não tinha data para recomeçar estadual, nós falávamos em levar o estadual para Santa Catarina, Curitiba falava em levar também os jogos dos seus clubes para Joinville, e em uma semana mudou tudo. Em uma semana surgiram 14 casos de coronavírus na Chapecoense, 2 casos no Criciúma, surgiram 5 casos no Joinville, alguns da equipe médica, alguns dos jogadores. O campeonato lá para por 2 semanas e já tem cidade falando em lockdown. Aqui, trazendo para a nossa realidade, o Rio Grande do Sul, na semana passada, no final da semana passada, liberou o Campeonato Gaúcho. E agora a Prefeitura de Porto Alegre é que ameaça barrar a realização do Clássico Grenal e dos jogos também do São José aqui na capital. Qual que é o problema? Ou quais são os problemas? Primeiro deles, que influencia, não tentem me dizer que não, é ano eleitoral. Isso acaba passando, eu tenho certeza que a equipe do Marquesan que está analisando não é só a equipe técnica, mas tem algum cientista político que está buzinando no ouvido dele com certeza. Porque isso é assim ao longo dos 4 anos de mandato, ainda mais num cargo como de prefeito de Porto Alegre, certamente nesse momento tem muita influência desses profissionais que são bem remunerados para fazer a leitura política. O que pensa a Prefeitura de Porto Alegre e o que pensam boa parte dos empresários de Porto Alegre? Mas vem cá, se não pode abrir uma revenda de carro que vai ter 5 pessoas, 5 clientes simultâneos, como é que pode ter um jogo de futebol? Se eu não posso abrir uma loja com 20% da capacidade, pegar uma loja grande, pensem na rede de lojas que vocês quiserem, eu não posso abrir uma loja dessa com 10% da capacidade, por que pode ter futebol? O futebol não vai trazer aglomerações das pessoas assistindo nos bares? Ok, vai transmitir em TV aberta. Mas existem sim outras questões além da questão técnica que passam pela análise. O prefeito não vai participar da reunião do comitê que faz essa análise do cenário? Não vai. Isso é uma sinalização positiva de que vai liberar? Não creio. Porque aí, Brás, entra o seguinte, né? A leitura nesse momento ela é técnica, ela é científica, mas também, nós todos sabemos, ela é política. Sim. Maurício. Boa noite, eu quero cumprimentar você, cumprimentar também... O Júlio Lemos também conosco, o Keller Kloss vai participar daqui a pouquinho por Skype também. Olha só, e cumprimentar essa gente espetacular que segue aqui esse programa há muito tempo. Para mim, tudo isso, e eu conhecendo as pessoas, eu conheço, para mim é uma disputa de beleza. Não, olha, quem tem que liberar o Grenal ou não liberar sou eu, tá certo? Para mim é uma disputa de beleza. Eu é que tenho que liberar. Eu já assisti coisas assim, não é? Então, por causa disto, não é? Mas será que o Marquesan agora... Desculpa te interromper, mas será que o Marquesan quer liberar
ou ele quer sentir como é que a sociedade vai receber essa possível liberação para definir se libera ou não? Porque ele sabe, se ele liberar, a pressão dos empresários é gigante. Até por causa das eleições, no meu entendimento, ele quer o seguinte, liberar ou não liberar, mas é ele que vai liberar ou não liberar. Ele vai sentir a pressão das pessoas, vai sentir quem tem maioria e ele é quem vai resolver se vai liberar ou não liberar. Ele não quer que o leite, sabe, de repente tome essa frente. Ele é que vai fazer isso. Olha, tem umas coisas assim escandalosas acontecendo. É claro que nós falamos aqui só de futebol, mas você pega, por exemplo, eu vi a nota hoje nas redes sociais, por que o mercado público está fechado e os mercados privados estão abertos? Você não encontra um motivo, sabe? Você não encontra nenhum motivo. Lá nos mercados privados tem carne, tem materiais perecíveis, tem tudo que tem lá, sabe, não é? Mas a organização é diferente, né? Mas olha só... porque no mercado público tem restaurante que fora também está tendo que ficar fechado. Mas né? podia se tomar cuidados, não é? Podia se tomar cuidados. Agora, não tem... Olha, se você pensar bem, não tem o porquê de você liberar os mercados privados, e tem que liberar mesmo, e fechar o mercado público. Sabe, é uma aberração, sabe? Não tem o porquê disso. Não é? Aliás, esse negócio de fechar tudo já, para mim, é uma loucura. Porque, Maurício e Júlio, para mim, tinha que ser o seguinte, ó, o pessoal que está na área de risco tem que se recolher, tem que se cuidar, tem que fazer tudo. O restante tem que trabalhar tomando todos os cuidados, porque senão mata tudo, né? Matou a economia, imagina a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil, como é que tá, não é? Tá uma porcaria, não é? Eu te diria o seguinte, Brás, eu vou dar um depoimento de Canoas, o Júlio pode me ajudar porque ele também mora aqui em Canoas. Porto Alegre restringiu shoppings antes de Canoas. Sim. Eu fui no shopping, o que tem mais próximo aqui, o Parque Shopping, que é o mais recente aqui de Canoas. Eu fui um dia antes de fechar. Eu sabia que ia fechar, eu tinha que resolver algumas coisas, eu fui lá. Eu conheço vários lojistas de lá. Muitos deles agradeceram naquele momento que fechou. Sim. Por quê? Porque não tinha movimento. Não é o reabrir que vai trazer o movimento e o lucro. O que eu acho que falta, mas aí a gente vai fugir muito do futebol. Sim, o que falta, ou o problema nesse momento, é que só agora em 15 de julho tem banco que está começando agora a liberar o empréstimo para pequena empresa. Essa pequena empresa já quebrou lá em abril. Se todo mundo tivesse acesso a esse crédito de agora, lá atrás, todo mundo ia estar mais tranquilo, ia manter emprego, porque ia ter capital de giro, a situação ia ser bem diferente. Desculpe, o último pitaco meu nesse campo aí, depois eu falo só de futebol, mas se você fechar todas as empresas, não tem como. Pode liberar empréstimo que quiser, sabe? Porque os caras vão quebrar, vai ter que pagar isso depois, você entende? Não pode, de repente, fechar assim adoidado, entendeu? Olha, a solução é fechar tudo. Não é, a solução não é essa, sabe? Não passa por aí. Tanto é que boa parte das pessoas que foram infeccionadas foram dentro de casa. Boa parte das pessoas foi dentro de casa. Me permita pegar essa carona com o seu Luiz Braz, prazer revê-lo. Prazer aqui. é meu, prazer estar contigo também, Maurício. E vocês têm muito mais experiência política, principalmente o senhor, né, que foi parlamentar e tudo. Não me chama de senhor, você vai fazer que eu sou velho. Não. Ano que vem o debate do Braz é com o professor Enio na Câmara. Olha aí, que bacana. Fico na torcida pelos amigos aí, com certeza, para qualificar o parlamento de Porto Alegre. Mas, Maurício, como cidadão canoense, assim como tu, né? E é claro que nós que trabalhamos com futebol, a gente está com saudade do futebol. Eu sinto muita falta de estar no estádio. Aquilo mexe com a nossa alma, é algo que a gente faz com o maior prazer. E o torcedor também que nos acompanha da mesma maneira. No entanto, eu concordo com essa incoerência que a gente está tendo, né? Como que as redes de lojas hoje estão totalmente fechadas e nós teremos a volta do futebol. Se vai voltar ao futebol, que libere então com todos os devidos protocolos, cuidados de higiene, segurança, prevenção, porque esse vírus é seríssimo. Sim. Primeiramente, a gente via muito números, né, Maurício? Discutimos números. Hoje os números, para mim, têm nomes. Eu tenho vários conhecidos que, infelizmente, estão infectados pela Covid, alguns já passaram por isso. Eu então, tenho conhecidos que já faleceram pelo coronavírus. É profundamente lamentável. Tudo bem, mas ia falecer de outra coisa. Mas talvez não agora, talvez daqui a 10 anos. Só que o que eu percebo, senhores, é que o grande problema, e aqui o meu único pitaco no campo da política, Maurício, para não criar uma polêmica muito grande, eu vejo que há um despreparo muito grande do poder público que teve tempo aqui no Rio Grande do Sul
para se antecipar, para se preparar, e não aconteceu. Aqui em Canoas, onde eu moro, por exemplo, construíram 4 hospitais de campanha por 3,5 milhões de reais. Eu fui lá fazer uma reportagem, 2 foram desmontados sem nunca terem sido utilizados, e com esse valor de 3,5 milhões daria para comprar 70 aparelhos respiradores, o que praticamente dobraria a capacidade de leitos de UTI adulto na cidade. E nós sequer estaríamos em bandeira vermelha, só um exemplo. Não é fácil, e eu sei que também não é fácil estar do outro lado. O Ricardo de Maman tá me criticando aqui, porque eu tô sendo inteligentão porque eu usei o exemplo da revenda de carro. Eu peguei um exemplo e não sou eu que defendo. Quem pensa nisso é o prefeito. Quem pensa que tem que deixar as grandes redes fechadas não sou eu, é o prefeito. Quem tem esse problema, quem tem esse pepino na mão é o prefeito, que sabe que daqui a poucos meses tem uma eleição e tudo passa por isso. Mas vamos tentar falar de Grenal, porque o Grenal tá marcado. Eu não sei onde vai ser, eu não sei se o Keller Kloss vai estar assistindo um Grenal que vai acontecer no Beira-Rio, se daqui a pouco ele vai ter que ir para Novo Hamburgo, se vai ter que ir para a Serra. Já se falou, enfim, todas as possibilidades possíveis e imagináveis. Mas, neste momento, o Grenal está marcado. Então, para começar a falar de bola, Keller Kloss, você, enquanto ex-conselheiro do Inter, entende que o Colorado tem vantagem nesse clássico porque o Kudê ficou 10 semanas aqui trabalhando com os jogadores, dando orientação, passando posicionamento, passando vídeo, passando o que for que estivesse passando para os atletas, ou o Grenal tem igualdade e não influencia nada, deixa o Renato 100 dias na praia, que não tem problema nenhum. Keller, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite ao Luiz Braz, ao Júlio Lemos. Claro, já que tu me cortou do debate que estava sendo... Mas como parece que está havendo ampla vantagem a questão de que deve se abrir, como falaste, Maurício, se não vai ter muita gente, mesmo que o pessoal está cauteloso, ou por outra pode estar também amedrontado excessivamente, porque eu penso que, se tu me permite rapidamente, penso que o esclarecimento para a população em geral dos cuidados necessários, eles foram super importantes, né? Mas não pode exagerar na dose para o pessoal ficar amedrontado. Mas se o movimento ele demora a se restabelecer, isso é mais um motivo para que se possa abrir com as cautelas necessárias, porque nós temos que entender que a receita do Estado, dos municípios e da própria União também está caindo vertiginosamente. E logo a seguir, os próprios hospitais não terão condições, os hospitais públicos, né, que nós temos aqui em Porto Alegre, por exemplo, a Santa Casa, não, o Hospital de Clínicas e o Hospital Conceição, que são os que estão de referência, né, que são hospitais federais. Mas daqui a pouco não se tem receita, os impostos não chegarão, né, sequer para pagar funcionários. Então, uma coisa é consequência da outra, não existe uma ação estanque, né? Nós temos que cuidar de tudo ao mesmo tempo. É evidente que as cautelas são necessárias, a prevenção é necessária, o isolamento das pessoas que são do grupo de risco, seja por idade avançada, seja por comorbidades, é evidente. Mas no outro programa que eu participei já havia colocado que o futebol, por exemplo, né, sem espectadores, tá, sem a torcida, ou eventualmente, né, a autoridade de saúde autorizando 10% do estádio, 20%, isso, claro, com o passar do tempo, porque agora aqui na região sul, o indicativo até pelo inverno é que as ocupações dos leitos sejam praticamente 100%. Mas é só essa rápida consideração. Quanto ao Grenal, eu entendo que não há vantagem porque nós estamos numa incógnita total. Eu colocava, em outra oportunidade, que a questão tática, né, ela fica um pouco prejudicada porque não se pode ter treinamentos coletivos, né, porque os jogadores têm que fazer sua preparação física, mas em pequenos grupos ou até mesmo individualmente, pelos protocolos que eram autorizados para os clubes fazerem treinamento. O fato de o Renato não estar presente, né, não me parece que seja determinante para uma vantagem ou não,
porque mesmo que eles não estivessem presentes, né, os seus auxiliares poderiam estar recebendo as instruções, e o Grêmio já tem o modo de jogar com o Renato já bem consolidado. O Renato já é treinador do Grêmio há vários anos seguidos. Então não haveria tanto prejuízo na compreensão do grupo de jogadores daquilo que o Renato gosta, como o Renato gosta que o time se posicione dentro de campo e as evoluções táticas. Então não vejo assim que isso por si só pudesse, né, de plano apontar uma vantagem, mesmo que leve vantagem para o Internacional. E o outro ponto é que o tempo que os atletas estão inativos é um tempo muito longo, se considerarmos, né, que todos os profissionais sempre, desde sempre, no máximo ficaram 20, 25 dias, 30 dias, nunca mais do que isso. E agora esses profissionais estão sem uma atuação mais forte, sem ritmo de jogo, há mais de 100 dias, então é totalmente uma incógnita. O que nós estamos vendo, por exemplo, as notícias que eu ouvi e li da Europa, é que muitas lesões musculares. Então, tudo isso porque a cabeça do jogador, e até por serem jovens, isso acontece até quando os jogadores deixam de jogar profissionalmente, muitas vezes eles ainda estão, o cérebro está treinado para agir em alta rotação, em alta velocidade, a execução dos seus movimentos em campo. Então, eles não vão conseguir travar essa execução de jogadas, só que talvez a musculatura não esteja em condições de dar essa resposta àqueles movimentos que eles estão acostumados de fazer em alta velocidade e em alta rotação. E daí vem as lesões, porque é um tempo excessivo, mais de 100 dias sem futebol, tá? Sem aquele ritmo que a gente sabe que se impõe na disputa dentro de campo. Então, eu não vejo assim que haja vantagem. Eu voltaria àquelas velhas expressões, né, que o futebol é uma caixinha de surpresa e que Grenal é Grenal. Então, essa seria a minha colocação inicial aí, a minha saudação àqueles que também estão nos acompanhando aí pela TV e pelas mídias. Do outro lado do clássico agora, Luiz Braz, você acha que o Renato não teve nenhum prejuízo? E eu faço o seguinte, eu faço essas menções ao fato de o Renato ter permanecido no Rio, primeiro porque a desculpa de que ele era grupo de risco é balela, porque ele ia para o próprio... Ele ia, na semana que fez a crítica, que ameaçou fazer greve, ele ia para a praia, aí ele ficou um tempo sem ir. Antes da liberação do governo municipal lá do Rio de Janeiro, ele frequentava ainda a praia, ele foi interpelado por policiais, ele ficou 100 dias no Rio de Janeiro e tem muito dirigente do Grêmio que tá pé da vida com o Renato porque ele não abriu mão de um centavo nesse período. Ele vai receber tudo lá na frente, assim como os jogadores. Para ir na praia, para ir para a praia. Para ir na praia, para ficar na cobertura, não colaborou tanto nos treinamentos. E aí eu sempre trago um exemplo do Lisca, técnico do América Mineiro, participou por Skype do nosso programa há um mês, ainda não estavam liberados os treinamentos coletivos em Minas Gerais, e eu fiz o questionamento para o Lisca, que estava por Skype, sobre o que dava para fazer, o que estava conseguindo fazer. Ele falou, cara, eu consigo trabalhar questões táticas da minha equipe, porque eu trabalho a transição da defesa para o ataque, eu não fico só deixando os caras correr. Eu tenho 5 jogadores, é um grupo de 5 que eu posso treinar, então eu vou pegar os 5 que eu preciso que façam a transição da defesa para o contra-ataque. Claro. Eu tenho outro grupo de 5, eu vou trabalhar a bola aérea defensiva mantendo o espaçamento. E mais um negócio assim, olha, eu quero cumprimentar também o Keller, um abraço para você. Eu acho assim, ó, está tendo a grande diferença que eu acho nesse Grenal agora, esse tempo de pandemia que vai fazer com que todo mundo se compare por baixo, não é? Não vai ter, na verdade... O nivelamento é por baixo. O nivelamento é por baixo. Não tem um que está lá em cima, outro está lá todo mundo vai estar mais embaixo. Agora, acontece o seguinte, o que eu tenho notado é que o Kudê, ele está iniciando a sua trajetória no Internacional, a gente sabe que ele é um bom profissional, e
Por isso mesmo, ele está com toda a garra do mundo. Ele veio para cá, ele pegou o elenco do Internacional, ele treinou, ele fez tudo aquilo que tem que ser feito para que o Internacional se posicione bem em campo. Enquanto isso, o Renato ficou lá no Rio de Janeiro e as notícias que correm é que o técnico do Flamengo, o português, está para ir, o Jorge Jesus, está para ir lá para o Benfica e o Renato, é claro, sempre que ele tem essa oportunidade, não é, de saber que lá no Flamengo tem uma vaga, ele quer ir lá para o Flamengo, não é? Ele é bom técnico, ele teve 5 anos excelentes no Grêmio, mas eu acredito que já estaria na hora do Grêmio realmente renovar, colocar sangue novo. Acho que o Renato, isso que ele fez agora na pandemia, de ficar lá nas praias do Rio de Janeiro, foi um descaso aqui com o Grêmio. Acho que, de repente, vi ontem, não é, que ele quer jogar agora com 3 no meio de campo, não é? Vai trazer o Jean-Pierre, que é realmente uma referência sempre, é muito bom jogador, então dá uma qualidade realmente maior no meio de campo, mas ele, olha, não está fazendo nada de novo, não fez nenhuma, sabe, nada assim que a gente pudesse falar assim, não, esse cara realmente ama o Grêmio, ele quer o Grêmio, não é? Parece que o momento agora, sabe, é um momento delicado, onde ele está com a cabeça em outro lugar, não é? Enquanto que o Internacional, ele está direitinho, não é? Tem os problemas financeiros, que são problemas graves lá o Internacional. O Grêmio também tem problemas, mas não são tão graves assim, não é? Então, eu acredito que, até por ser do Beira-Rio, o Internacional, por estas coisas que nós falamos... Mas não tem torcida? Não, mas não interessa. Ah, olha só, eu conheço o campo. Olha, o jogador de futebol... Para ele, cada centímetro ali do gramado, para ele, ele conhecendo, é muito importante, sabe? Acho que realmente os técnicos, um querendo começar a sua trajetória muito bem, e o outro já não tão ligado mais e demonstrou isso agora na pandemia, não é? Ficando lá no Rio de Janeiro. Eu acho que estas diferenças são diferenças cruciais. Esperamos que os jogadores do Grêmio possam superar tudo isso e, quem sabe, fazer frente ao Internacional mesmo no Beira-Rio. Mas que é um jogo onde o Internacional é o favorito, não tenho dúvida nenhuma. E aí, Júlio, eu faço esses questionamentos e essas ponderações em relação ao Renato. Primeiro, porque, como eu disse, eu ouvi a opinião que eu tenho de que ele tinha que estar aqui, eu ouvi de dirigentes do Grêmio. Uhum. Então... não é consenso na direção de que ele tinha que ficar lá em casa ou de que ele podia fazer o que bem entendia como fez. O cara que ganha uma grana daqui, ele ganha, sabe, né? Não, ficar lá no Rio de Janeiro e deixar o time aqui, para. Segundo, para quem gosta do Renato, e eu acho o Renato um excelente técnico. Claro, com certeza. Se ele pensa em treinar a seleção, na seleção o período de trabalho é curto, o resto é de observação. Por que ele não usou esse período de observação, esse período sem jogos, que é o que ele vai encarar numa seleção brasileira, caso venha a treinar em algum momento a seleção, e mostrou a determinação, mostrou o empenho, mostrou a dedicação ao trabalho que um cargo desse exigiria. Ir para o Flamengo, se eu sou dirigente do Flamengo, eu penso 2, 3, 5 vezes. O Renato já não é mais o ficha 1 do Flamengo. O Renato, antes do JJ, era o ficha 1. Agora já estão falando no Sampaoli como o possível substituto. Tem um outro técnico português também que é especulado para substituir, o Marco Silva. E só depois, a terceira ou a quarta opção, o Renato. Até no Pochettino já falaram, né? Pois é. Mas daqui a pouco vamos falar no Guardiola. Sonho tópico flamenguista, mas por que não? O Flamengo tem, né? O Flamengo está cheio de dinheiro. Eu estava hoje discutindo com uma pessoa, falando o seguinte, seria muito bom para o futebol brasileiro que o português fosse lá para o Benfica, que o Renato pudesse, de repente, ir lá, quem sabe, lá para o Flamengo, não sei. Não é? Você está querendo mandar o Renato para o Flamengo? Não, eu acho o seguinte, eu acho que para mim, o ciclo dele no Grêmio terminou. Para mim, terminou. Mas a pergunta é, desculpa não interromper, mas se Renato de fato fosse para o Rio, quem seria a alternativa do Grêmio? Eu não vejo no mercado hoje uma alternativa com a grandeza do Grêmio do momento. Olha só, de repente, o Grêmio já, em grandes momentos do Grêmio,
O Grêmio trouxe gente, sabe, que estava fazendo sucesso no interior, veio para cá, o caso do próprio Tite, não é? Sim. E, de repente, fez, assim, grandes trabalhos. Porque se você pegar só os caras renomados, eles querem, na verdade, uma banana e, às vezes, não rendem não é, por aquilo que eles estão ganhando. Agora, muitas vezes, tem bons técnicos aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil todo. Tem excelentes técnicos, gente que está procurando um espaço, entendeu? Não é? E que são excelentes técnicos e que poderiam não ficar lá no Rio de Janeiro enquanto o time está aqui, mas eu sabe, tentando se acertar para disputar um campeonato. Acho que isso realmente foi uma coisa muito ruim que aconteceu dentro do Grêmio. Felizmente, nós temos um bom presidente, o nosso presidente realmente é um cara excepcional, ele sabe dar equilíbrio, não é? Ao Grêmio, mas eu acredito que o Renato já cumpriu a fase dele no Grêmio, acho que ele fez uma boa fase, 5 anos maravilhosos que ele teve à frente do Grêmio, não é? Quem sabe seria bom para o Renato e seria bom para o Grêmio que houvesse, quando sabe tudo isso. Eu acho que seria bom para o futebol brasileiro, porque já se fala que se o português for lá para o Benfica, ele vai levar o Jorge Henrique, o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique. Já está especulando meio time para levar junto. E tem mais 2 jogadores. E o Benfica, é claro que tem dinheiro para isso, não é? Porque acontece o seguinte, essa altura dos acontecimentos, o Flamengo, ele se assemelha às equipes europeias, sabe? Não as melhores, mas ele já se assemelha às equipes europeias e está muito distante dos outros times. Vocês podem me perguntar o seguinte, mas o Fluminense fez frente, sabe? Então você acha que hoje é jogo jogado o Fla-Flu? É jogo jogado, com certeza. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Flamengo, Fluminense, se eu pudesse apostar, sabe, eu não teria nenhuma dúvida. Sabe, da Flamengo, sabe, essa altura dos acontecimentos, sim. O Papito pode surpreender, hein? Não, ele é um bom técnico, ele sabe fazer um bom trabalho, não é? Ele saiu daqui injustiçado, na minha opinião, porque ele sabe, né? Aqui do Internacional, mas ele é muito bom técnico, não é? Mas ele, o que tem, a estrutura que tem um time e a estrutura que tem o outro time, realmente é uma coisa assim, é uma diferença estratosférica, não é? Não dá. Concordas, Keller? O Flamengo é jogo jogado hoje, não precisa nem apostar, não precisa nem entrar em campo. O SBT fez besteira comprando o direito de jogo. Entrar em campo precisa sempre. É que não existe jogo jogado, isso é velho e sabido, não existe jogo jogado. A minha preocupação, Maurício, é que vocês estão querendo despachar o Renato do Grêmio. Não. O Brás está louco para mandar ele para o Rio. Que o Brás quer mandar ele embora. E, Maurício, ontem alguém disse, o que tu tem contra o Renato? Né? E hoje também já veio com essa conversa aí que o Renato ficou no Rio, que o Renato, enfim, isso, aquilo e tal. Eu estou achando que daqui a pouco vocês querem empurrar o Renato para o Internacional. Por favor, estou ficando preocupado. Né? Mas tu não achas o Renato um bom técnico, Keller? Não, o Renato é excelente treinador. O Renato sempre fez bons trabalhos e no início se dizia que ele era um grande motivador. Com o passar dos anos, foi se mostrando que não era só motivação, que ele tinha conteúdo tático, sim, além do controle do vestiário, que, aliás, o primeiro item do treinador é esse controle do vestiário. Ele tem que ter comando no vestiário, ele tem que ser respeitado. E o Renato tem isso. E eu sempre falei, é o controle sensorial do vestiário. O que é isso? É aquele elemento que tem a percepção de tudo que está sentindo os jogadores. Se o jogador está satisfeito, insatisfeito, ele tem que chamar, tem que conversar, ele tem que convencê-los todos daquele objetivo comum e não deixar o vestiário se partir em grupos, que cada um tem um interesse, ou jogadores que queiram ser mais importantes que o treinador, que o próprio clube, muitas vezes, como a gente vê. Tá? Então, essa é a grande virtude do treinador. O sistema tático que ele emprega, ele pode ser, digamos assim, até limitado nessa variação, o treinador. Mas se ele tiver um grau de convencimento e um grau de controle sensorial do vestiário, ele tem grandes chances de levar o time a títulos. Né? E se não conquistar título, levar em grandes campanhas. Porque essa é a diferença. Do contrário, seria muito simples se fosse só conhecimento tático.
conhecimento tático, nós pegaríamos um professor das universidades que dão aulas aí nas faculdades de educação física, que conhece toda a história da tática do futebol, colocaria lá no vestiário, ele explicaria as evoluções táticas como ele queria ou como ele desejaria que o time jogasse e pronto, estava resolvido. Mas a gente sabe que não funciona. Funciona esse convencimento que tem que ter o grupo de jogadores, e tem que ter um comando único e não panelas, não grupelhos dentro do vestiário, puxando um para cada lado. E é isso que tem que ter. E, além disso, também o conhecimento tático e a experiência. Por isso que a grande maioria dos treinadores, né, são ex-jogadores, a grande maioria. Eu quero dizer que pessoas que não tenham sido jogador, mas que tenham vivenciado por muitos anos os vestiários e o futebol também tem essa capacitação. Kelly, eu vou mexer um pouco contigo. Você gostaria, por exemplo, que o Cudê tivesse ficado lá na Argentina nessa pandemia e tivesse aqui abandonado aqui o Internacional? Eu acho que não seria justo, não é? A mesma coisa que fez o Renato. O Renato abandonou o Grêmio, né, nessa pandemia. Então, essa crítica que eu faço ao Renato, porque não podia ser assim. O Renato não abandonou o Grêmio. Se tivesse abandonado, o Grêmio teria rompido o contrato dele. Não. Houve um consentimento da direção. Agora, por que houve esse consentimento? Bem, aí a direção do Grêmio é que tem que saber os seus motivos e até se eventualmente houver um fracasso do Aravante em decorrência disso, bem, ela deve ser responsabilizada, porque é óbvio que ela deu o seu consentimento, né? Agora, eu não gostaria, eu gostaria como de fato o Cudê veio, estava à disposição. Se eventualmente fosse autorizado qualquer treinamento coletivo, ele estaria já aí, como de resto eu acredito que ele tenha aproveitado, né? Mesmo não nas melhores condições, mas deve ter feito algum trabalho nesse sentido tático, como o Maurício falou no início, olha, de posicionamento, ou até eventualmente comentário com o grupo de jogadores sobre vídeos, estudos de evoluções táticas e tal. Se ele e o não contato fez, no dia a dia, né, Keller? Também, esse ficar contato... buzinando no ouvido do cara todo dia ali motiva, pô. Não, e você perde, a ausência faz com que perca a liderança, sabe? Porque, o jogador tá aqui, se entregando. O Nano Jacobos tá brabo contigo, viu, Braz? Ontem ele tava brabo comigo, tava dizendo que eu tava pegando no pé do Renato, que eu devia ter algo contra ele. Ele tá dizendo, chame um gremista para participar, porque só tem corneta contra o Renato. Permita-me associar o telespectador rapidamente. Vou fazer um contraponto respeitosamente ao querido Braz aqui no Cadeira Cativa, Maurício. Porque o Renato ele é uma figura típica do tradicional do futebol. Ele é uma figura folclórica, ele é um ícone rebelde do futebol, desde como jogador. Você conhece muito mais do que eu o histórico dele passado. E eu vejo que se o Renato produzir o resultado no Clássico Grenal na quarta-feira, toda opinião contrária vai cair por terra. Não, porque de fato, o Renato... Júlio, não é que eu não gosto do Renato. Eu entendo, eu compreendo. O Renato é excelente. Eu compreendo. Ele fez um trabalho de 5 anos no Grêmio maravilhoso. Ele recuperou 5 temporadas, 4 temporadas. Eu acho o seguinte, ele recuperou o Grêmio. O Grêmio estava numa fase muito ruim, ele veio aqui e recuperou o Grêmio. Claro. Agora, acontece o seguinte, ele não tinha o direito de, nesse tempo de pandemia, ficar lá nas praias do Rio de Janeiro, enquanto o Grêmio estava aqui. Não, eu concordo. Quanto à imagem, se eu fosse assessor do Renato, eu diria, Renato, não faça isso. Vai pegar mal para a tua imagem, com o grupo, com a torcida, com a imprensa. Só que a gente sabe que o Renato, esse mesmo Renato, é aquele que não quis fazer o curso da CBF lá na data específica, foi fazer depois. Ele tem uma série de polêmicas, só que dentro de campo o Renato resolve, assim como fazia quando era jogador, que a gente sabe do histórico polêmico dele também. E mesmo assim o Renato, ele consegue ter o grupo do Grêmio há quase 5 anos na mão. Ele conseguiu, como bem disse o Braz, recuperar jogadores importantes, consegue ter garotos na sua mão. Então eu vejo que o Renato, por isso que existe essa compreensão por parte da diretoria do Grêmio, embora que discorde, mas que aceita de forma passiva isso. Eu tenho a lembrança do último Grenal que foi disputado. E faz tempo, hein? Faz tempo, mas não me agradou. O Renato era o técnico do Grêmio, não era o Cudê o técnico do Internacional, era o Papito, né, que era o técnico do Internacional. Não, mas aí faz mais de ano, né? Porque o último Grenal, de fato, que foi o do campeonato da Libertadores, já faz mais de 100 dias. Mais de 100 dias. Olha só, o Grêmio jogou muito bem o primeiro tempo e chegou no segundo tempo
o Internacional, se eu não me engano, com um jogador a menos, que foi o último Grenal. Do brasileiro, então? Do brasileiro. O Internacional, sem um jogador, ele conseguiu, na verdade, tomar conta do jogo. Sabe, aquilo ali são aspectos técnicos. Porque se você pegar jogador por jogador, eu acho que o Grêmio tem jogadores melhores nessa altura dos acontecimentos. Se você for somar o quanto custa o elenco do Grêmio, quanto custa o elenco do Internacional, eu acho que o elenco do Grêmio custa bem mais, não é? Então aquilo... Olha que está meio equilibrado, viu? Aquilo foram aspectos técnicos, sabe? Então, olha só, quando eu perco em alguma coisa, eu sou apresentador de programas, o meu programa está perdendo o Ibope lá para o outro programa, alguma coisa está acontecendo comigo, eu tenho que mexer, não é? Eu não posso deixar as coisas acontecerem assim, porque senão vai passar o trator em cima de mim, não é? Já diria Argel Fux. Ah, claro, claro. Eu até estava pesquisando aqui se o Grenal do ano passado também tinha acontecido isso, mas o Daniel, da nossa retaguarda, reforça, e eu também estava com essa lembrança. O Grenal que o Inter teve um a menos e que foi melhor no segundo tempo que o Grêmio, foi o Grenal do Gauchão, que pode ser. O volante foi expulso, o Musto. Eu não me lembrava qual dos... Foi no início desse ano. Foi no início desse ano, né? Isso. E depois, agora, os dois últimos, então, tiveram 2 Grenais depois? Não, teve esse Grenal, que era o Grenal do mata-mata do Gauchão. Certo. E teve o Grenal da Libertadores. O Grenal do fim do mundo. O Grenal do fim do mundo. É. Mas, e aonde, também, se eu não me engano, o Grêmio não teve uma supremacia. Não, de maneira alguma. Não é? Não teve. Então, acontece o seguinte, então eu preciso trabalhar com esse elenco, eu sou o técnico, e eu preciso trabalhar com este elenco aproveitando o dia a dia. Eu não posso, sabe, eu, técnico, ganhando uma Babilônia, sabe, não é? Eu não tô aqui porque eu sou amante do Grêmio, porque eu gosto do Grêmio, não. Eu tô aqui porque eu tô ganhando um monte de dinheiro para estar aqui. Então, olha, não posso ficar lá jogando bola lá na praia lá, eu tenho que vir para cá para resolver os problemas. Olha, imagine só se esse Grenal agora aqui tiver um resultado negativo para o Grêmio. Aí eu quero ver o conjunto dos gremistas o que é que vão falar. Ah, sem dúvida. Não é? Mas, Maurício, Diga, Keller. Mas e se o Grêmio ganhar, como é que fica? E outra coisa, o Renato não é do grupo de risco pela idade ou pela questão das cirurgias que ele fez recentemente? Olha, o Maurício acha que não. Não, eu não sei, o médico dele acha que sim. O médico dele acha que sim. O médico do Renato o colocou e deu entrevistas, inclusive, ao médico do Hospital Moinhos de Vento, dizendo, olha, o Renato já fez 2 cirurgias no coração, a idade dele está batendo ali próximo dos 60, então, por todos os pequenos fatores que ele tem, ele pode ser considerado grupo de risco, sim. Mas quer dizer que grupo de risco não pode vir para Porto Alegre, para morar num hotel, mas pode ir na praia no Rio de Janeiro. Mas a beira da praia não tem problema de vírus, o vento que, a não ser que venha do outro lado do oceano, né? Ou do cidadão que está no guarda-sol do lado, né? Mas olha só... Mas não tem essa aglomeração toda, são poucas pessoas que estão... Agora eu estou vendo uma certa ingratidão aí com o Renato, pela ala gremista, porque... Não, essa pandemia, Keller... É uma certa ingratidão. Essa pandemia... Essa pandemia inverteu tudo, porque agora é o Colorado defendendo o técnico do Grêmio, o Grêmio defendendo o técnico do Grêmio. Tá tudo errado. Eu tô achando fantástico. O Braz acabou de dizer que o Cudê é o grande treinador, porque ele disse que os 2 últimos Grenais não envolveu, no outro não ganhou por pouco. Quer dizer, então... Ele está dizendo que o Cudê está fazendo um grande trabalho. E ele quer tirar o Renato do Grêmio. Eu não estou entendendo. Tu acha que ele está querendo levar o Cudê pro Grêmio, é isso, cara? Eu acho que ele está querendo levar o Cudê pro Grêmio e colocar o Renato no Internacional. Por isso a minha revolta aqui. Mas, olha, eu só acho o seguinte, qualquer profissional, em qualquer área de atuação, ele tem que ter responsabilidade. Eu sou o bom, sabe, não é? É o bom, mas tem que se dedicar, porque só ser o bom, sabe, né? É bom, sabe, né? Que seja o bom. Claro. Mas o bom que não se dedica, perde, não é? O bom que ganha é aquele bom que se dedica. E ele foi, nesses 4 anos que ele teve aí à frente do Grêmio, não é? Ele foi um cara muito dedicado. Então, com certeza absoluta,
a torcida toda do Grêmio, todos nós do Grêmio, gostamos muito do Renato, não é? Agora, não justifica a gente gostar do Renato e aplaudir porque o Renato ficou na praia e não veio para cá trabalhar com o Grêmio. Eu, pelo menos, não gosto disso, porque isso faz com que a gente comece agora esse pós-pandemia, eu vou chamar agora pós-pandemia, né, de uma maneira mais fraca, e eu não gostaria que fosse assim. Eu quero ver o Grêmio ganhando, não quero ver o Grêmio perdendo. Ah, perdeu porque o Renato não teve tempo de treinar. Não, olha, teve todo o tempo, só não quis vir para treinar. Aí eu quero saber de vocês o seguinte, para entrar um pouco... Como é que é, Keller? Não, eu queria fazer uma colocação. Agora eu entendi a conformidade do Luiz Braz. O Renato está desobedecendo, descumprindo o hino do Grêmio, que diz com o Grêmio onde o Grêmio estiver. E o Renato não está com o Grêmio. Tem que ser isso. Revolta, tem que ser isso. Ô, Keller, mas olha só, imagine só você uma coisa. Profissional de qualquer área, não é? Eu acho que o profissional de qualquer área, ele tem que se dedicar. Sabe, ele pode ser jogador de futebol, ele pode ser artista, ele pode ser apresentador de programa, meu amigo Maurício, não é? Mas se o cara não se dedicar àquilo que ele está fazendo, daqui a pouquinho ele perde campo, não é? Para nós, apresentadores de programa, nós perdemos ibope, né? Quando a gente não se dedica. Para o jogador de futebol, se ele não se dedicar, ele acaba perdendo terreno. Ele não faz as jogadas que a gente espera que ele faça. E o técnico de futebol, ele não consegue conduzir a equipe da forma como a gente gostaria que ele conduzisse. Eu concordo totalmente com a sua fala, mas tem algumas exceções no futebol, né? Eu estava revendo esses dias a final da Copa de 94, naquela Copa em que o Romário foi o grande craque da seleção brasileira do Tetra. E nós sabíamos muito bem de como era o comportamento do Romário, né? As conversas que há de bastidores, o Romário antes da Copa, tanto que na próxima Copa ele não foi levado, inclusive, mas é uma exceção do futebol. E eu vejo que o Renato, na nossa aldeia, também se tornou uma exceção, tanto quanto jogador e como técnico também. E por incrível que pareça, contrariando a lógica, dá certo o trabalho dele. E ele tem esse fator motivacional, psicológico, que leva a equipe à conquista de títulos. Deixa eu provocar um pouco vocês, porque esse programa está muito light, vocês estão muito... até discordam um pouquinho, mas é o gremista defendendo o técnico do Inter, é o Colorado defendendo o técnico do Grêmio. Então, eu quero incomodar vocês um pouco com as questões dentro de campo. O Grêmio para esse Grenal, Luiz Braz, você acha que o Jean-Pierre tem que voltar? Tem que entrar com os 3 volantes? Se o Jean-Pierre tem que entrar, quem sai do meio de campo? Olha, como é que o Luiz Braz Portaluppi montaria o time para o Clássico? Olha só, na próxima semana. Luiz Braz Cudê, hein? Não é Portaluppi. É que na hora de entrar em campo é pró-Renato. Ah, tá certo. Eu acredito o seguinte, o Grêmio tem pelo menos 2 jogadores que não podem faltar no seu meio campo. Um é o Jean-Pierre. Se ele estiver bom, ele tem que entrar, porque realmente é um menino que é fora de série, não é? Ele já demonstrou, nas vezes em que ele pôde jogar, que realmente ele é um cara diferenciado. E o Matheus Henrique, que eu acho que é um jogador, inclusive, melhor que o Arthur, não é? Tanto é que o futebol inglês está de olho no Matheus Henrique e pode ser que a gente até perca o Matheus Henrique para o futebol inglês. Realmente, esses 2 jogadores, eles são totalmente diferenciados, não é? E não pode faltar. O restante se completa lá. Quem vai entrar depois, aí é um outro negócio, tem que ser analisado, mas esses 2 não podem faltar, porque são 2 jogadores excepcionais. É a mesma coisa na nossa defesa, não é? Como é que nós podíamos jogar sem Jeromel, não é? Quando o Jeromel não joga, nós temos problemas sérios. Mesmo que o nosso argentino lá, de repente, o Kahneman que esteja em campo, não é? Porque quando estão os 2, aí realmente nós temos a melhor defesa do Brasil, não é? Com os 2 ali, eles dão qualidade, inclusive, para os outros. Eles dão qualidade para quem está nas laterais, eles dão qualidade para quem está ali fazendo o serviço de médio, não é? Que o Grêmio pretende entrar com 3 ali. Então, esses 2, essa gente não pode faltar no Grêmio, não é? Não pode faltar de maneira nenhuma. O Maicon está nesses também? Não, o Maicon não. Acho que o Maicon é um grande jogador.
Mas o Michael já é daqueles jogadores que já começam a ter que entrar 20 minutos, 30 minutos, segundo tempo, começar o jogo e depois sair. Ele não é jogador para um jogo inteiro. Você vê o Michael jogar um primeiro tempo primoroso, às vezes, e quando chega o segundo tempo, ele cansa. Ainda mais tendo o Lucas Silva, que antes da pandemia vinha tendo partidas com muita regularidade. Vinha bem, jogador que ocupou aquela vaga com muita personalidade. Exatamente, ele vinha muito bem, não é? Então, eu acho que o Renato conhece esse elenco do Grêmio, não é? Bem. É claro que eu sei que o Renato é um bom treinador. A minha bronca com o Renato, ele não está aqui, sabe, no momento em que o time está tentando se ajeitar, tentando se arrumar, não é? Ele tinha que estar aqui, sabe? Ele ganha para isso, sabe, não é? Ele não tá aqui porque ele é gremista. Ele está aqui porque o Grêmio paga bem a ele, sabe, não é? E ele responde com o seu trabalho. Só que dessa vez, no caso desta pandemia, não aconteceu isso. E não poderia ser assim. Acho que não. Deixa eu ir para o lado vermelho dessa conversa, o Inter. Vamos tentar lembrar do Inter antes da pandemia. Olha, que já faz tempo, então é meio difícil, às vezes, de lembrar exatamente dos times. Mas o Inter tinha, em boa parte dos jogos, o Musto ficando ali como quase que um terceiro zagueiro e logo à frente dele o Lindoso. Você acha que segue esse esquema, tem que seguir nessa linha, ou já está no momento de ser um pouco mais ousado o Kudê, que agora teve tempo para conhecer o grupo, para trabalhar questões físicas, agora não tem ninguém que está vindo do exterior e que está mal fisicamente, está todo mundo no mesmo padrão, Keller? Olha, eu penso que como o Kudê está há pouco tempo no Internacional e vem desenvolvendo um belo de um trabalho, ele tem que manter esse trabalho até para fixar esse esquema tático. No Internacional, quando ataca num 3-5-2 e quando defende, ele defende no 5-3-2, né? E está fazendo bem essa evolução. Os alas que foram contratados, aliás, eu muito implorava que deixasse de trazer jogadores sem uma compreensão física adequada, porque o jogador que é desprovido, digamos assim, de uma maior envergadura corporal, ele tem que ter um excepcional futebol. Porque, do contrário, entre o médio, que é mais forte fisicamente, é mais avantajado fisicamente, né? Se dois jogadores médios é aquele que é desprovido, então que se fique com mais avantajado. As duas alas do Internacional, os dois laterais, foram trocados e os jogadores, sabidamente, né, não são jogadores consagrados, de grande categoria técnica, porém deram estabilidade ao setor, né, com mais força física. E eu sempre colocava como exemplo os próprios jogadores, os laterais do Grêmio, que sempre foram jogadores com muita potência física, né? Nem todos tinham assim, também uma exuberância técnica. E isso no Internacional já melhorou muito, né? Melhorou muito. E a evolução tática do Internacional, como tu disseste, o Busto quase um zagueiro, quando o Internacional atacado, ele praticamente é o zagueiro. E quando vai sair também, os alas se projetam e ele fica mais como um terceiro zagueiro. E ele também tem um bom passe de bola, né? E ajuda também na saída. E o Lindoso também se mostrou nos últimos jogos, vinha numa evolução, que ele tinha compreendido bem esse sistema tático. E então o Lindoso e o Edenilson vinham fazendo um grande trabalho, né? Então eu penso que deve continuar. E isso não deixa o Internacional menos ofensivo. Ao contrário, eu acho que deixa ofensivo porque o Internacional sempre ataca com 7, no mínimo, né? Que eu sempre preconizava isso há muito tempo atrás, quando era o Odair. O Odair fazia um time encolhido que chegava com 2, 3 na frente. E a minha reclamação é que com 2, 3 não ia fazer gol em ninguém. Porque com 2, 3 só se faz gol em contra-ataque, né? Porque os times se fecham rapidamente, no mínimo com 8. Então eu acho que tá bem o esquema tático. E aí, é claro, a evolução vai com a compreensão, né, e digamos assim, o ritmo de jogo para entrosar bem o esquema tático, né, e as evoluções táticas,
Isso é que vai dar maior qualidade ou, eventualmente, com a chegada de algum outro jogador de maior gabarito técnico. Tá? Então, me parece que está bem. Eu penso que deve-se dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido. Não penso que o time seja defensivo. O time ele é agressivo, quando ele retoma a bola, ele sai em velocidade e ele chega com 7 na frente. Pelo menos essa tem sido a proposta. É evidente que, do outro lado, tem um time adversário, né, e muitas vezes tão ou mais gabaritado, né, e que nem sempre é possível se levar vantagem, digamos assim, mesmo com um esquema tático ensaiado, definido, né, e aí é aquelas variantes do jogo, porque o adversário também está lá para complicar e ele estuda também, né, o Internacional. Então, essa é a minha posição. Eu acho que o esquema tático está bem e deve ser mantido e, eventualmente, claro, né, evoluções táticas de que se ele começa a ser bem marcado nesse esquema tático, ele tem que ter uma opção de mudança do esquema. Deixa eu mandar um abraço para 2 colegas nossos que estão nos assistindo. O Martim Gomes, uruguaio, periodista uruguaio desportivo, está na nossa audiência e manda frequentemente mensagem no nosso Twitter. E o Guilherme Rivaroli, que estava no Balanço Geral de Curitiba, agora está no Paraná no Ar, lá na afiliada da Record em Curitiba, no estado do Paraná, na RIC TV. E também está na nossa audiência, está mandando mensagem. Deixa eu só me associar ao teu abraço ao Martin, né? Ele até me marcou aqui no Twitter também. Um abração, saludos, né, para esse querido amigo lá do Uruguai. E também mandar um abraço, sempre que eu venho aqui, Maurício, antes da pandemia, quando os restaurantes funcionavam, tem um tradicional restaurante em Canoas, em que um cliente, um empresário de Canoas, sempre gentilmente falava comigo: eu sou fã do Cadeira Cativa, assisto o REC Maurício todos os dias há anos, e ele tem o mesmo nome do que eu, seu Júlio. Então, um grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre, aí, transmitindo aqui publicamente um abraço ao seu Júlio aqui de Canoas. Grande seu Júlio. Eu vou aproveitar os abraços aí. O meu genro Carlos Mário, que é aqui de Canoas, que está nos assistindo. O meu filho Lucas Blas, que é jornalista também, e que sempre nos assiste aqui. Lá de Viamão, não é? O meu também compadre Roger, sabe? Que também está aqui assistindo o nosso programa. Que talvez não esteja concordando tudo comigo, mas... Alguns estão na bronca contigo, né? Alguns estão na bronca comigo, claro. Mas acontece o seguinte, eu acho que eu não posso deixar de expressar uma opinião porque alguém é contrário, não é? Eu acho que um programa de debates, se todo mundo concordasse com tudo, não tinha debate, né? Não, e tem o seguinte, Brás, tem torcedor e tem conselheiro ou participante de debate que às vezes é mais oficialista do que os dirigentes. Os dirigentes são mais críticos do que muitos que vêm participar em debate, enfim, ou postam nas redes sociais. Tem gente nas redes sociais que eu olho, eu fico apavorado com o oficialismo em alguns posts em redes sociais. Eles são mais oficialistas que os dirigentes, é incrível. Até aos montes, né? Olha só, eu, por exemplo, eu sempre fui contrário àquela insistência de colocar o André para jogar, sabe? O Grêmio perdeu muitos jogos exatamente porque se insistia em colocar o André. Olha quanto tempo levou para poder, de repente, todo mundo perceber que o André não era o jogador. Mas olha que eu acho que o André volta. Depois do intervalo a gente vai falar sobre o André no Grêmio e eu quero também que o Keller fale, vamos lá, o Gustavo, por exemplo, tem que trazer substituto para o Gustavo. Zagueiro, o Inter já trouxe contratado. Tá, veio por empréstimo, dizem que não teve custo, mas contratou. Vamos falar sobre isso e mais uma, Júlio. Deixa eu engatilhar uma pergunta para o Keller depois do intervalo, meu amigo Keller Kloss. O que achou da frase do Cudê recentemente que o grande reforço do Inter pós-pandemia chama-se William Potker? A resposta, depois dos nossos 7h58, de volta para o nosso Cadeira Cativa, ficou a pergunta do Júlio em relação ao reforço, grande reforço do Internacional. O Keller Kloss estava tomando um chimarrão ali no intervalo e chegou a tirar os óculos para te responder, viu, Júlio? Teve que relaxar um pouco, tirar o óculos para poder responder, né, Keller? Exatamente, tá? Para pensar melhor, senão eu fico lendo aqui. A questão dessa grande aquisição que é o Potker,
Isso me leva à constatação do que é um bom treinador e o que não é um bom treinador. Ou aqueles treinadores assim, tipo o Carlos Alberto Parreira. Carlos Alberto Parreira sempre foi um treinador de seleção. Então ele tinha na cabeça dele o esquema tático. E aí ele buscava o jogador que ele queria para o esquema tático dele. Porque ele é um treinador de seleção. Diferentemente do treinador que é de clube. O treinador de clube ele tem que ver qual o material humano que ele tem e, dentro das características dos seus jogadores, montar um esquema tático. Me parece que o Kudê, com essa afirmação, quer dizer que ele descobriu uma maneira que ele pode usar o William Potker, e ele está apostando nisso. Por quê? Porque ele percebeu que o William Potker tem muita força física, tem explosão muscular, é um jogador que pode, então, dar uma contribuição. É importante, desde que bem orientado. Eu não posso jogar, ser um distribuidor de camiseta, coloca o jogador e não explora a melhor característica dele. Agora, se ele deu essa declaração, é porque ele tem em mente algum tipo de emprego do William Potker. Nós tivemos alguns jogos, eu lembro, era o Odair, eu acho, o treinador, e o William Potker conseguia fazer aquela função de ir lá ajudar o ala, o lateral, e chegar à frente, porque tinha essa força física. Agora, como ele está pensando em empregar? Porque se o time joga com 2 na frente, ele está pensando como? Porque eu digo assim, se tu coloca, como vinha jogando Alessandro e Paulo Guerreiro na frente, tu perde velocidade, porque os dois não têm. O Paulo, um grande jogador, mas ele é um grande finalizador. Hoje ele não tem aquela vitalidade para ganhar, apostar a corrida toda hora com o zagueiro e ganhar na força física e na explosão muscular. Já teve, mas hoje ele já não tem. Então eu fico com 2 jogadores sem explosão muscular lá na frente, sem aquela força física definida. Eu não sei como é que ele está pensando usar o Potker, mas eu vejo que só seria nessa função, porque se ele está jogando com 2 sempre, e essa é a finalidade, quando os dois, por exemplo, quando o time perde a bola, ou quando o adversário vai sair jogando lá de trás, o que faz? Abre os 2 lá na frente. Por que abre os 2? Porque se ele deixa os 2 abertos sempre, ele ocupa os quatro defensores adversários. Se eu deixo só o centroavante, fica só 2 marcando o centroavante. Se eu deixar 2 e deixar eles abertos, eu tenho que ter 4, porque eu tenho que ter um no combate direto e na espera. Eu não sei como é que ele está pensando, mas eu imagino que se ele deu essa declaração, é porque ele está vislumbrando, ele está antevendo uma maneira que ele pode empregar o William Potker. Agora, o William Potker, nós sabemos que ele tem algumas limitações técnicas. Na conclusão, por exemplo, ele deixa a desejar muitas vezes, mas ele tem aquela força física que muitas vezes ele vence a zaga adversária, vence a defesa adversária, mas a sequência às vezes não é muito feliz. Então eu não sei, aí eu espero que isso seja o dedo do treinador, de ver o que ele pode tirar daquele jogador e então empregá-lo numa função determinada. E é óbvio também, dando orientação, porque uma vez um grande dirigente do Internacional falando, ele diz, mas o Valdívia, eu digo, faz o quê? Qual é a função? Eu digo, bem, se não tiver um treinador que ganha lá 400 mil por mês e não sabe dar orientação para o Valdívia, que após um drible, no máximo 2, ele tenha que levantar a cabeça, eu não sei o que o treinador está fazendo lá. Porque o Valdívia abaixa a cabeça e não levanta a cabeça e quer driblar todo mundo. Mas a habilidade ele tinha, na época, antes da cirurgia do joelho, enfim, os problemas que ele teve. Mas naquela oportunidade, quando ele estava despontando, eu digo, olha, falta o treinador. O treinador disse, não, eu vou orientar o jogador. Se ele tem essa força, a velocidade, tem o drible, eu tenho que orientá-lo para tirar o melhor daquilo ali. Ou seja, meu filho, 2 dribles no máximo, levanta a cabeça, porque se tu der 2 dribles, tu abre a defesa adversária. 1 drible, levanta a cabeça, 2 nem se fala. Porque se tu quiser dar o terceiro, bom, aí tu vai perder. Ou tu vai desperdiçar uma chance de pifar o companheiro. Porque se tu dá 2 dribles, tu abriu a defesa adversária. Certamente,
no esquema tático bem orientado, terá que ter 1 ou 2 companheiros prontos para receber e fazer a finalização, porque estou falando de atacantes. Então, a mesma coisa agora, se o Cudê está vislumbrando, eu penso que deve ser nesse sentido. Ele encontrou uma maneira, digamos assim, de aproveitar as virtudes que tem o Potker. Por isso que ele talvez esteja apostando. E a outra pergunta foi a primeira, qual era mesmo, Maurício? Não, calma, Kelly, calma. Daqui a pouco tu responde. Deixa eu só complementar do Potker. Eu duas perguntas. Essa foi a segunda, que foi do Júlio. A primeira tu havias colocado. Agora não... Não, mas a gente vai tocar ainda. Tem assunto eleição para tocar contigo. Tem outros assuntos do então tipo. Então tá bom. Tá boa a resposta. Não, tá bom. Uma frase sobre o Potker só. O Júlio quer a réplica em relação ao Potker. Não, só para corroborar com o argumento do Kohler, porque... A melhor fase da carreira do Potker foi na Ponte Preta. Sim. Quando ele tinha o Luca, que jogou no Inter depois também como companheiro. Não, e o Potker passou. Fez um golaço na estreia dele com a camisa do Inter. Entreguei o troféu da SEG para ele. Mas a melhor fase do Potker foi como centroavante. Talvez o Cudê enxergue ele como um possível reserva do Paulo Guerreiro. Melhor do que o Gustavo, né? Gustavo, que foi embora. Certamente ele vai ser. Daqui a pouco vai falar... Era essa a pergunta, se precisava um substituto para o Gustavo. Daqui a pouquinho tu nos responde essa. O Braz vai pensar mais um pouco sobre o André. E eu vou encerrar o André vai voltar. Eu vou encerrar esse bloco com uma notícia triste. O Diego Tardelli hoje pela manhã teve uma dividida com o zagueiro do América Mineiro em um jogo treino. Ele rompeu os ligamentos do joelho, vai fazer uma cirurgia, 6 meses afastado. No tornozelo, diz o Bruno. Eu li algumas notícias falando em joelho, mas é no tornozelo. Então, no tornozelo direito, rompeu ligamentos, 6 meses afastado o Tardelli. Obviamente está fora dessa temporada, né? Sim. E é uma pena, porque é um jogador que estava tentando reerguer a sua carreira, passou um ano no Grêmio, também só passou pelo Grêmio, não jogou no Grêmio, só passou. Não jogou. Estava tentando jogar no Galo e agora também vai só passar pelo Galo. Depois do intervalo, o Keller vai falar sobre se precisa trazer um substituto para o Gustavo. E o Luiz Braz vai falar sobre o André. E vou falar por que o Diego Tardelli não deu certo no Grêmio. Boa. Já voltamos. 8h07, de volta com o Cadeira Cative. Daqui a 53 minutos começa a final do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense. Transmissão em TV aberta, diferente do que alguns estão falando aí, de que não tem TV aberta. Tem TV aberta, sim. É no SBT a transmissão do jogo aqui. Narração do Silvio Santos. Não. Narração do Teu José. O Teu José era da casa. 20 anos depois volta a narrar. Lá vai, Gabigol. Não. Imita o Silvio Santos aí. Silvio Santos. Vem pra cá, Rodrigo Caio. Tocou na esquerda, Bruno Henrique bateu pra Gabigol. Olha o gol. Então, o programa agora. Como diria, então, pegando as músicas do Silvio Santos, na época dos programas de auditório, lá que tinha mais gente, é tipo aquela música que tocava naquele programa Tentação, é a situação do Jorge Jesus. Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Boa. É mais ou menos isso. Quem quer levar o Jorge Jesus para o Benfica é o presidente Luiz Felipe Vieira, que vai utilizar ou quer utilizar o Jorge Jesus como um grande escudo para seguir no cargo. Por quê? Isso é um bastidor, ou é o outro lado dessa notícia que as pessoas estão analisando pouco. Por que ele quer tanto Jorge Jesus? O presidente do Benfica está sendo alvo de protestos diários da torcida e está sendo investigado na justiça em Portugal por uma suposta irregularidade, ou uma suspeita de irregularidade, em um pagamento de 1.800.000 euros que o clube fez em serviços de informática que não foram prestados. É algo que o Keller já ouviu falar por aqui em uma gestão passada e tal. Só que aqui era obra, lá é informática, lá não tinha asfalto para botar, eles fizeram serviço eletrônico mesmo. Mas o que tenta o presidente do Benfica, e por isso eu acredito que ele vai superar a proposta financeira do Flamengo, porque a proposta do Benfica hoje é menor que a do Flamengo. O que se divulgou aqui é que o Jorge Jesus ganha 4 milhões de euros livre de impostos por ano. Lá, a proposta era de 3,5 milhões de euros livres de impostos. Então, tem uma diferença de 500 mil euros
Eu não sei se o livre de impostos do Flamengo é livre dos impostos brasileiros ou também do imposto para levar para Portugal, porque também tem imposto nisso. Não sei como é que é, daqui a pouco as propostas se equivalem. Mas eu acredito que a proposta do Benfica, se de fato existe, vai superar financeiramente a do Flamengo, porque ele quer ter o homem como escudo. Ele quer ter o Jorge Jesus como escudo para amenizar as críticas, para deixar para um outro lado essa situação. E aí a gente vai ter que ver também se o Jorge Jesus vai querer ir ou não, né? Agora, sabendo disso. Agora, é um absurdo, nos tempos atuais, se pagar 4 milhões de euros para alguém treinar um time. É muito dinheiro, é muita grana. Ainda mais no Brasil, né? Nos tempos atuais, plena crise mundial. Mas olha, hoje até mesmo Portugal, sabe? Até mesmo Portugal. Em Portugal, a gente faz a comparação com o Brasil, já acha um absurdo. Em Portugal, o salário mínimo é 625 euros. 625 euros. 625 euros. Tá certo? Não dá para fazer a conversão para reais, porque aí, ok, eles vão dar de 10 na gente, porque o euro, até vim ver aqui quanto é que tá o euro, mas... 5 e alguma coisa? Tá na venda, quando tu vai comprar lá na casa de câmbio, ele tá 6,28. 6,28, sim. Então, bota aí 6 reais para fazer o cálculo. A gente tá falando em dar 24 milhões de reais limpo para alguém. Então, a gente tá falando em um custo de quase 50 milhões de reais. É um custo elevado, mas que ele tá tendo aqui, que lá eu acho que vão ter também para manter ele. 8h14, Luiz Braz. André, a informação que nós, repórteres, temos sobre o André é que a comissão técnica quer utilizar. Perguntou para a direção do Grêmio se pode utilizar. A resposta foi, pegando mais um exemplo lá dos programas de auditório e tudo mais, por sua conta e risco. Mas eu só acredito... mais ou menos. Mas olha só, para mim está acontecendo o seguinte. O André, ele se ficar da forma como ele está, ele vai continuar recebendo do Grêmio até o final do contrato. O Grêmio quer tentar evitar isso, colocar o André novamente em funcionamento para ver se algum clube, de repente, se simpatiza com ele. Mas eu duvido, sabe? O clube que gostaria de levar o que poderia levar, lá o Sport, não tem grana para levar, não tem cacife para levar. Então, eu não sei. Olha, trazer o André da forma como o André estava jogando, meu Deus do céu, acho que é um prejuízo muito grande para um time como o Grêmio. O Grêmio perdeu muitos jogos, não é, na última temporada, exatamente porque teimou demais com o André, né? Demais. O Diego Tardelli, e aí eu falei que eu ia falar do Diego Tardelli também. O Diego Tardelli, encontrei agora um amigo que é da geral do Grêmio, sabe? Gente ligada à geral do Grêmio. E ele era o cara que ficava ali tentando, de alguma forma, guarnecer a parte, o local onde ficava ali o Diego Tardelli. E ele era um farrista. Ele não se deu bem no Grêmio, porque pegou o 1 milhão e tanto que ele ganhava do Grêmio por mês e, de repente, empregou em farra. Sabe, um cara irresponsável que, infelizmente, foi bancado pela direção técnica gremista, mas que só deu prejuízo para o Grêmio. Não deu uma só satisfação para o Grêmio. Não é? E jogadores assim não tem que vir. Vamos ver para se vai apostar. Vamos apostar nesse jogador. Olha, tiveram poucos jogadores que vieram desse negócio de aposta e que vieram aqui e deram certo. A maioria dos jogadores que passaram por aqui sendo apostas, simplesmente, não deram resultado. E esse Diego Tardelli foi um e o André foi outro. Foram 2 grandes prejuízos que o Grêmio teve. O Grêmio está bem de finanças, então pode, mas não pode jogar dinheiro fora, né? Se jogar dinheiro para o alto, daqui a pouquinho não tem nada, não tem. E ter um jogador como o André no grupo é altamente arriscado, mesmo não sendo titular. Eu gosto sempre de parafrasear o saudoso Cláudio Cabral, que dizia, né? Ter um jogador ruim no grupo é como ter uma cueca furada na gaveta. Uma hora vai precisar usar e vai passar vergonha. E vai passar vergonha. Então... não dá. O André, infelizmente, o Grêmio quer tentar utilizar de novo. É o Renato que quer, não é o Grêmio? Para ver se tem mercado, para ver se daqui a pouquinho coloca ele no mercado. Mas não dá. É muito ruim.
Olha aqui, ó, depois do intervalo, o Keller vai falar sobre substituto para o Gustavo, sobre a política do Inter, que está fervendo nos bastidores. E aí tem o seguinte, ó, soldado no quartel quer serviço. Eduardo Destre, nosso colega jornalista, também está nos assistindo lá em Curitiba. E eu vou desafiar o Destre já a nos falar aqui na live do Facebook mesmo, quando que volta o Campeonato Paranaense. Porque lá estava o mesmo rolo daqui e já estavam falando em voltar por agora, porque o governador tirou lá os vetos que tinha. Da noite pro dia estava tudo bloqueado, agora está tudo liberado de novo. O Destre vai me atualizar aqui e eu vou ler a mensagem dele lá em Curitiba, o grande Eduardo Destre. Já voltamos. Olha, imagine. Olha, pode ser ping-pong. É sinuca, coloca o tampo, vira mesa de jantar e se virar o tampo, vira de ping-pong. Pra que e mais? É muito mais barato que o quadro do Keller Kloss. Não, o quadro do Keller Kloss eu até brinquei fora do ar, Keller. Eu faria minha independência financeira com esse teu quadro. Bom. Merece uma mesa da mesada. Não, sem dúvida. Mas eu queria dizer o seguinte, que ficou facilitada a minha resposta, porque o Júlio Lemos já respondeu. Eu acho que o Cudê descobriu o centroavante para substituir o Gustavo. E a minha preocupação maior aqui é que o Luiz Braz quer despachar o André lá do Grêmio. Só falta ele colocar no Internacional agora. Olha, mas seria um bom negócio. Seria um bom negócio, cara. Tá, mas tu quer quem em troca do André? Daqui a pouco sai escambo aqui, hein? Olha, Keller, oferece um aí, pensa até o fim do programa, oferece um pelo André que sai escambo, hein? Não, mas vamos oferecer o Zeca, quem sabe? O outro lateral que veio da Bulgária. O Natanael. Natanael, enfim. Mas, Maurício, antes que termine aí, eu queria fazer um registro aí, parabenizar o Esporte Clube Guarani de Uruguaiana, que hoje faz 60 anos. Então, maravilha, meu abraço lá onde eu joguei, fui bicampeão do interior, infanto juvenil, em 75, 76. Perdemos somente para a dupla Grenal, né? Tem 2 Guaranis na minha vida, depois o Guarani de Bagé e o Saviana de Uruguaiana, que eu joguei também a divisão de acesso em 77, se eu não me engano, né? Joguei a divisão de acesso pelo Saviana e depois tive a minha despedida foi no Guarani de Bagé, onde eu conheci o Luiz Fernando Rosa Flores e o Branco. Mas o meu grande abraço, então, a toda a família Guarani, ao Esporte Clube Guarani de Uruguaiana, hoje fazendo 60 anos. Na nossa fronteira, grande cidade de Uruguaiana. Eu vou ter 30 segundos para o Keller responder sobre política. Eu fiz o desafio e tem que ler no ar. O Eduardo Destre mandou aqui, começa domingo já o estadual lá. Até ontem não tinha data, agora vai voltar no domingo. É a esculhambação que virou o nosso Brasil. Keller, e a política do Inter? Já tem muitos candidatos a candidato, hein? Nos bastidores. Mas eu penso que, claro, é legítimo e tem que haver essa movimentação toda, mas a definição, pela que a gente já sabe há muito tempo, passa pelo campo muita coisa, né? E nesse momento dessa crise toda, se o campo for bem, ele vai acabar indicando com uma certa facilidade. A dificuldade está nessa questão daqueles que estão no Conselho de Gestão, que todos são presidentes, os que foram eleitos, não poderem ou poderem se candidatar, né? Então, essa situação é que eu penso que é bastante importante. Embora já haja indicativos e também, pela uma interpretação razoável, não pode se candidatar. Tá? Defende que não pode, então, nem Alexandre nem João. Exatamente, porque pode, mas não é que até poderia, numa interpretação do clube, mas o problema é a adesão ao Profut, né? Que aí o Profut é que me parece mais claro que vedaria essa hipótese. Luiz Braz. Olha, estamos fechando já. Estamos no finalzinho do programa, né? Eu não vou mais te provocar com o André, deixa que o tempo é o senhor da razão, daqui a pouco o Renato usa. Olha só, eu acho que, como foi falado lá no início, esse ano vai ser um ano totalmente diferente dos outros anos de futebol que nós tivemos aqui, não é? E a gente precisa realmente ter muito cuidado quando analisar um clube ou outro, porque eles também estão vivendo problemas da pandemia que está aí. Um abraço para você, um abraço para o meu amigo Rec. E para todo mundo. Amanhã estará aqui conosco. Valeu, Júlio, obrigado. Valeu, grande abraço. Obrigado, Braz, obrigado, Keller, obrigado a você pela audiência. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite.